Olá, pessoal! Estamos aqui hoje gravando mais um podcast. E hoje a minha convidada é Jussara Prata. Como ela disse, a primeira formação dela é administradora de pepinos. Hoje ela é psicóloga, recém-formada, vai ser minha colega. E hoje nós estamos aqui para falar sobre a educação. Jussara tem 2 filhos, uma filha maravilhosa, um filho maravilhoso. Sim. E que a gente vai falar desses desafios, né, Jussara? Sim. Fala um pouquinho de você. Como é que você chegou até aqui? Então, cheguei até aqui por um convite assim, meio repentino, né? Mas de uma forma que eu não poderia recusar, né? Gosto muito, assisto, né? Os podcasts, adoro. E como a Cleusa falou, hoje, né? Psicóloga, né? Mãe de um adolescente de 21, uma adolescente de 16... Esposa há quase 25 anos, né? Estou fazendo 25 anos de casada. Filha de uma senhora novinha de 80 anos. Então você tá aí, várias administrações, né? Aí é meu primeiro curso de administração tá valendo aí para administrar tudo isso. Já é pós-graduada. Exatamente. A gente está aqui, a Jussara é muito preparada para trazer esses assuntos que nós queremos falar, que é sobre os processos educativos, né? Os desafios que nós encontramos ao longo do tempo. E uma das questões que eu acho que a gente pode trazer para o público, Jussara, para começar a trazer essa conversa, né, esclarecer um pouquinho, todo mundo tem desafio, né, eu tenho 2 filhos, todo mundo sabe, 3 netinhos, e é sempre uma dificuldade muito grande os processos educativos. Sim. Eu tive uma educação que não é de acordo com a educação atual, né? Sim. Então eu acho que essa diferença entre aquilo que recebemos no processo educativo e aquilo que podemos oferecer aos nossos filhos enquanto educadores está muito diferente. Tá. Como é para você? Como foi o seu desafio? Quais foram as suas dificuldades que você encontrou nestes processos para educar os filhos? Então, Cleusa, o principal desafio foi justamente essa mudança, né? Assim, porque eu também venho, né, desse momento em que a gente não tinha tanta tecnologia, não tinha nada, zero, nem telefone. Né? A gente tinha, por exemplo, a minha mãe, ela ficou viúva muito cedo, então, de certa forma, eu fui criada só por ela, né, com a ajuda dos meus avós, mas mesmo assim, eu não considero que tenha me faltado, né, a parte paterna, nem nada disso, então, mas com muito questão de respeito, limites, e isso eu vejo que hoje tem se perdido. E muito por quê? Porque a gente tem uma influência externa muito maior do que a gente tinha, né? Porque, pelo menos comigo, né, assim, tipo, a mãe, ou dentro de casa, falava, a água parava, né? Ou a minha mãe me olhava, acabou. Né, tinha uns cutucão debaixo da mesa, uns beliscão, e isso funcionava, só o olhar já funcionava. E estou fazendo alguma coisa errada, tem que segurar a onda. E hoje não. E assim, esse processo da gente entender que fazer desta forma com os nossos filhos não funciona, porque não funciona. Não funciona. Tentei, eu juro que eu tentei. Sim. Né? Mas não funciona. E como é encontrar esse caminho, né? Porque a gente estava falando aqui agora um pouco nos bastidores, né? A importância da estrutura familiar, que hoje em dia, sempre foi, mas hoje em dia é quase que um desafio, né? Sim. Ter essa estrutura familiar para a educação dos filhos, onde Sim. o marido, a esposa tem que estar juntos neste processo. E eu e você sabemos que quando não tem essa estrutura, se já é um desafio, quando não tem essa estrutura, o desafio se torna muito maior, né? Sim. Então, o que você tem, assim, porque também a escola, né? Muitas vezes a gente espera que a escola faça essa parte educativa. E como você também falou, né? A escola prepara para fazer prova e não para a vida, né? Isso, Então, assim, eu vejo que também é um desafio para a gente manter dentro de casa essa conexão para conseguir. Por exemplo, que o meu marido também da mesma forma, né? A educação dele foi muito parecida com essa, né? Então, às vezes, ele quer dar continuidade dessa forma, né? De olhar e obedecer imediatamente.
e não funciona, né? E aí a gente tem que ter uma escuta mais ativa, a gente tem que ter uma compreensão, a gente tem que ser mais maleável, e vai e volta, né? Estica a corda e puxa, né? E a gente vai tentando. Para você, o que foi mais difícil? Acertando e errando, né? Eu acho que o mais difícil foi e está sendo, né? Exatamente a questão da influência externa. Que, assim, sempre existiu influência externa, para a gente também. Sim, né? mas o padrão familiar era muito forte. Exatamente. Muito fortalecido. O exemplo dentro de casa era o primordial. Parece que era superior ao que era de fora, né? Era superior. A gente podia até, assim, visualizar o de fora como, queria, né, alcançar aquilo, ter aquilo, mas o exemplo que eu tinha dentro de casa acabava sendo mais forte. E hoje eu percebo que não. Né? E às vezes esses exemplos não são bons exemplos, né? Sim. Eu queria falar um pedacinho, a gente vai continuar nesse assunto, porque eu acho ele interessantíssimo, que é um exemplo meu de vida, né? Eu me lembro quando eu era jovem, a gente saía muito para dançar. Nós íamos, tinha a tal da boate da cidade, né? Que era o lugar da dança, e todo mundo fumava, né? E eu morria de vontade de experimentar o cigarro, mas eu nunca experimentei. Porque eu sei que eu sabia que minha mãe e meu pai iriam brigar comigo eternamente, iam sentir o cheiro, iam brigar comigo. Então eles me disseram que era errado. Sim. Então essa força era maior do que o desejo de experimentar, né? Sim. Porque isso era muito severo, muito rígido, muito certo, né? E é exatamente isso, assim. Eu percebo que hoje o jovem, ele não tem medo. A gente tinha medo. Isso. E o medo, né, a gente, né, na psicologia a gente aprende que o medo, você tem duas reações, ou de fuga ou de paralisia, né? Né? Então, de congelar, né? Você congela ou você foge, né? E era isso que a gente fazia. Você fugia dos vícios, né? Das coisas. Por quê? Porque você tinha aquele medo. Sim. Eu cresci pensando, a minha mãe vai me matar se eu fizer isso. Eu tinha literalmente certeza que ela me mataria. E é lógico que ela não me mataria. Exatamente. Mas eu tinha certeza que ela me mataria. E isso, de certa forma, permitiu que eu não experimentasse algumas coisas. Porque o jovem, quando ele quer experimentar, ele quer experimentar. Sim. Mas que ele freasse, de certa forma, muitos riscos, muitas coisas que para mim, sinceramente, não me fizeram falta. Assim, de dizer, mas então você não aproveitou a vida? Aproveitei. Eu também, eu considero muito. Que a minha adolescência foi ótima, sabe, assim, a minha mãe confiava em mim, saí bastante, aproveitei bastante. Porque é só você e um irmão, né? Não, eu tenho uma irmã mais velha, mas a minha irmã, ela casou muito cedo, e assim, querendo ou não, a minha adolescência foi junto com o meu irmão. Né? Então, assim, a minha mãe deixava a gente sair muito, a gente fazia muita festa em casa, eu tinha muitos amigos. Então, assim, a minha adolescência foi muito boa e eu não precisei experimentar nada de drogas, nunca tive vontade, sempre me diverti sem precisar estar usando bebendo, álcool, nada, sabe? Então, assim, essa questão das relações, eu entendo que eu consegui passar pela minha adolescência fazendo esse processo, tendo essas relações de uma forma muito saudável, entendeu? De uma forma muito saudável. E hoje, essa questão do exemplo externo e do que o externo tá entregando para os nossos filhos, tá de certa forma escancarando, porque assim, também na minha adolescência, o acesso, por exemplo, à questão das drogas era muito mais difícil. Muito difícil. Hoje em Se dia eu quisesse usar, eu tinha que realmente conhecer alguém que usava ou ir lá bem longe atrás de ter, né? Agora não. Agora, se você quiser, você pede pelo iFood. Exatamente. Você pede pelo delivery, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que isso tem dificultado. Sim, né? Esse processo. E além de tudo, eu percebo que assim, é uma luta diária minha com meu esposo, da gente conversar, da gente tentar sintonizar para estar falando a mesma linguagem, para estar cobrando e exigindo deles
né, que escutem, né, que as nossas orientações, mas que, assim, as escolhas que eles fizerem, a gente não vai ter como... Porque é isso, né, Jussara? Eu acho que o que a gente está falando aqui é desse desafio nosso, enquanto mães, Sim. de termos recebido um processo educacional que não serve para a atualidade. Não serve. E como a força externa hoje, a influência externa hoje, está tão grande que é difícil para os pais seguir uma linha de educação... até mesmo não sendo tão rígidos. Sim, sim. Porque a rigidez hoje também está condenada, né? Sim. Essa coisa da agressão. E está condenada mesmo, não é assim mesmo. Sim. Mas a gente entende que essa influência externa é muito grande. O Gabor Maté mesmo fala, né? Que o nosso psique, ele é formado pelo contexto externo. Sim. Não é só familiar. Sim. Nós não estamos sozinhos. Alexandre Coimbra também debate muito essa ideia de que a educação, ela hoje em dia não é mais só da família. Sim. Antigamente nós tínhamos três, a igreja, a casa e a escola. Sim. Hoje nós não temos mais só esses 3 pilares como formas educativas. E, de certa forma, um pilar desse foi por água abaixo, né? Que é a religiosidade, né? A espiritualidade. Isso. Né? Que, assim, por mais que a gente... no meu caso, né, que a gente insista, que a gente leve, que a gente encaminhe tudo, é muito que na marra, né? Isso. É muito que na marra. A gente vai tentando, a gente vai, né? Mas chega num ponto que você não vai obrigar. Exatamente. Eu tenho vários adolescentes que falam assim, não, eu sou ateu. Não, acredito nesse negócio de Deus, não, morreu, acabou. Então é uma desesperança até na existência, né? Sim. Porque como é que você... que sentido você dá a essa vida agora, se não são pelos prazeres? Sim. Já que não existe Deus, digamos assim, né? Então, você tem razão, esse pilar que está muito enfraquecido, né? Está muito, muito enfraquecido. A gente vê nitidamente nas igrejas, né? Uhum. Você vai à missa, você vê praticamente as pessoas estão na nossa faixa etária para cima. Isso. Né? Assim, é muito raro você ver os adolescentes numa missa ou num templo, né? Uhum. Eu acho que possa ser que tenha um resgate, né? Possa ser que tenha um resgate, mas... E que é um resgate importante. Sim. Sabe? Porque não considerando religião nenhuma, mas a questão espiritual mesmo, a questão de valorizar o espiritual, a questão de ver sentido na vida, do porquê da vida, do porquê da existência da humanidade, que hoje está muito banalizada, a própria existência. Isso, porque está um pessimismo muito grande, né? Eu vejo a existência humana sendo banalizada. Isso. Você entendeu? De tipo assim, vida, né? Se eu quiser ter um filho, eu tenho um filho, no laboratório tenho um filho. Uhum. Né? Ou assim, o casal que é homossexual, não, então... Eu vi outro dia e fiquei meio assustada, que a mulher é um homem trans e o homem é uma mulher trans. Só que daí eles engravidaram. Só que daí quem que vai ser o pai, quem que vai ser a mãe? Aí eu fico pensando nessa criança nascendo. Uhum. Eu não estou questionando a questão da sexualidade, da escolha. Eu não estou questionando não isso. É isso. Né? Mas é assim, é a confusão mental. Isso. E que a gente hoje sabe como psicólogas que não é bonitinho, que né? Que não é bonitinho e que não é fácil de ser cuidado, né? E ainda de quebrar esses padrões de preconceito, né? De estruturação, né? Da sociedade. Acho que assim tem um grande caminho aí na frente ainda que talvez algum dia possa alcançar uma calmaria. Mas agora ainda não é esse momento, talvez, né? As pessoas estão lutando para isso, mas é isso, né? Jussara, se já é um desafio a gente trabalhar com as crianças dentro de um padrão familiar, né, que é aceito, porque a gente não está falando da questão do preconceito, mas daquilo que é mais estruturado socialmente, né? A gente eu realmente desejo que todas essas crianças, esses casais sejam muito bem felizes e aceitos, né? Claro. E consigam trazer. Mas é um desafio, principalmente na área da psicologia, né? Com certeza. Para que se traga tudo isso, né? Com certeza. Como é para você e para o seu esposo? Como que é o nome dele mesmo? Júlio César. O seu Júlio César, para você e o Júlio César. A educação que vocês trazem para eles nas preocupações contra as drogas, né? Porque hoje a gente fala drogas, mas não inclui o álcool.
Ah, sim. E o álcool é a pior para mim, nesse sentido, Sim. porque ela é permitida, Sim. né? Então, e os jovens Ela é às vezes dirigem, permitida, ela é bonita, né? é aplaudida, É aplaudida, né? incentivada, Incentivada, né? né? É bem complicado, viu, Cleusa? Porque, assim, como você falou, é uma coisa que é permitido, Uhum. né? É uma coisa que está dentro de todas as famílias, eu não vou mentir, está dentro da minha, está dentro da dele, está dentro da nossa, Uhum. entendeu? Então, é como eu estava te falando da questão do exemplo, a gente precisa sim estar de olho no exemplo que a gente está dando, Uhum. entendeu? Daí você dizer assim, ah, não, mas eu só bebo em casa, mas você bebe, Uhum. né? Então, e aí? Uhum. Né? Assim, ah, tá, mas então eu não vou poder beber nunca mais porque eu vou estar dando esse exemplo de bebida para o meu filho? Não sei, talvez sim. Uhum. É uma escolha, né? Uhum. As escolhas e consequências. É porque não dá pra Né? gente dizer para o meu filho, não beba se eu bebo. Exatamente. A mesma coisa que os jogos. Sim. Os joguinhos que se tem no celular. Sai do celular se eu fico o dia inteiro no celular. Exatamente. Vai pro restaurante, tá todo mundo no telefone. Uhum. E eu vou falar para ele, sai do telefone e o pai tá no telefone. Não. Não tem. Então todo mundo tira o telefone. Exatamente. Né? Então é uma coisa bem, é um limiar aí bem complicado. Porque muitas vezes, desculpe até a palavra, porque me parece que nós vivemos uma hipocrisia muito grande. Né? Sim. Nós temos um ideal de existência, nós temos preocupações quanto à educação dos filhos, ao futuro, essas preocupações com o excesso da tecnologia, das drogas, da sexualidade de uma forma tão livre, mas dentro dos nossos lares, né, ou dentro Sim. dos padrões educacionais, não tem exercido isso, Sim. né? Eu atendi uma senhora que a neta dela está sofrendo bullying muito forte na escola, né? A menina até está com um problema muito sério emocional e a gente está buscando orientações nesse sentido, né? Porque agora a gente está até mudando um pouquinho o foco e trazendo outra questão que eu acho muito importante, que é o não compromisso, que eu vejo isso muito grande, com os padrões educacionais, tanto nossos, né, quanto da sociedade, das políticas públicas, né? Uhum. Porque eu gostaria de voltar nessa questão que você falou, que eu achei fenomenal. Como nós hoje, infelizmente, preparamos os nossos alunos para tirar notas. Sim. E não para serem cidadãos do mundo. Sim. E quando você permite que haja um bullying dentro da sala de aula, que está sendo visto e não está sendo intervir nisso, Uhum. o que você está permitindo enquanto processo educativo para todas as crianças, tanto para o abusador, como é o abusado, e os que estão assistindo. Sim. Né? Então Sim. isso é muito grande, muito forte, né? Ou como você acredita, como você entende que hoje a gente poderia trabalhar um pouquinho mais profundo, que orientação a gente poderia trazer um pouquinho, já que você tem assim um padrão familiar tão bonito, né? Ah, obrigada. Então, assim, essa questão educacional foi até o tema da minha pesquisa, né? Da minha monografia da psicologia. E com os adolescentes, assim, a escolha bacana. Profissional e tudo. E eu percebi eles muito perdidos mesmo, sabe? E essa questão do, assim, o que a escola está preparando ele para ser o quê? Uhum. E diante da pesquisa, a conclusão foi exatamente essa, assim. Eles são preparados para passar em provas. Uhum. E eu tive também a experiência por ter entrado na universidade, né? Uma segunda graduação, mais velha e tudo, eu entrei numa sala de aula onde 90% dos meus colegas eram adolescentes. Sim, eu passei pela Né? mesma coisa. O adolescente hoje vai até os 24, não é isso? Então, assim, todos, né? Uhum. Então, assim, eu convivi ali, eu estava convivendo com os meus dentro de casa, convivendo em sala de aula e vendo tudo aquilo. E, assim, o que eu percebia é que o movimento continuava o mesmo, de estudar para passar na prova, né? E assim, a preocupação que eu tive era, gente, mas você precisa estudar para aprender, porque você vai usar isso de alguma forma. Sim. Né? Então, assim, por mais que você, de repente, você não entenda uma teoria mais do que a outra, você tem uma certa dificuldade, mas você tem que estar entendendo aquilo para usar. Para a vida, né? Para a vida, Uhum. né? Você tem que entender, no mínimo,
como aquilo vai ser usado, né? E aí, assim, eu vejo que aí a maioria chega lá no fim do curso da mesma forma, estudando e passando na prova. Estudando e passando na prova. E aí, chega lá no fim do curso, você vai atender um paciente. Todo mundo apavorado. Aconteceu isso, não foi? Sim, e aí eu lá, toda feliz, vou atender, finalmente vou atender, achando legal e todo mundo apavorado. Claro que eu ia errar também, mas eu estava ali, era para isso, era o momento de errar, eu tinha supervisão, era aquele momento. Ser corrigida, né? Que a gente não atende sozinho, tá? Quando a gente está lá no final da graduação. Sim, e aí eu via todo mundo muito angustiado, assim, totalmente despreparado. E aí, do que adiantou estudar e passar na prova? Isso. Porque eles tiraram nota muito maior do que eu, você pode ter certeza disso. Entendeu? Porque, assim, 20 anos sem estudar, né? Quando eu voltei, eu tive muita dificuldade de aprender, de escrever, voltar a escrever, assim, de colocar o que eu tinha entendido no papel. Então, eu tirei notas horríveis, né? Então, mas, assim, a maturidade é diferente. Né? Então, hoje não é a questão do tirar 10, né? Sim. Porque eu escuto muito no consultório os adolescentes falar assim, mas para que eu vou estudar? Eu pergunto para a IA. A IA me responde tudo que eu quero saber. E responde bem. E responde muito bem, né? Responde bem, ela faz tem redação um repertório muito bem. gigantesco, maravilhoso, né? A gente sabe faz que ela ajuda bem. em muita coisa. Sim. Mas neste processo educacional, eu acho que atrapalha muito. Sim. Né? Sim. Inclusive porque a escola também precisa de usar a tecnologia hoje em dia para educar. E aí também é uma interferência, né, da tecnologia no cérebro dos nossos adolescentes. Mas vamos voltar nesse pensamento, né, que eu acho que ele é interessantíssimo, de preparar um cidadão para a vida. Sim. Preparar uma criança, preparar um jovem para a vida, né? Eu não sei se você concorda comigo, mas eu vejo assim um contrassenso muito grande. Porque ao mesmo tempo que eu exijo que os meus adolescentes estudem, tirem nota, façam boas provas, ao mesmo tempo existe uma queixa muito grande do trabalho, do cansaço, né? Aí eles dizem assim, mas para que eu vou ter que estudar? Para que eu quero trabalhar depois? Se eu sei trabalhar este sofrimento, né? Então, existe que muito contraditório. E também uma infantilização, porque vários dos adolescentes que eu atendo, inclusive meninos de 16 anos, 17 anos, os pais não querem que ande de ônibus, não querem que ande de metrô ou que ande de Uber. Sim. Né? Os pais viram motorista dos filhos, se não tem alguém de confiança da família. Eu sei que o mundo está muito perigoso e a gente sabe disso, mas ao mesmo tempo, como eu preparo eles para eles fazerem esses enfrentamentos? Sim. Porque a vida é isso sim, é levantar cedo, é pegar ônibus, é pegar metrô, é correr atrás do que se quer, do que se sonha, é pegar chuva, pegar frio, tá cansado, mas tem que levantar e tem que ir, não é essa a questão. E eu vejo essa hiperproteção de um lado e uma exigência do outro, uma sobrecarga muito grande. Tem muitos jovens que não têm tempo de ir para terapia, porque não tem horário para ir para terapia. Sim. Porque estão muito sobrecarregados, né? Então, eu vejo esse contrassenso. A minha preocupação é como esses jovens serão preparados para a vida, para o mundo, para estarem num trabalho, para lidarem com frustrações, né? E como você entende isso neste processo seu com os seus filhos? Então, eu pelo contrário, eu sempre tentei assim, na hora que chegou ali com 12, 13 anos, vai a pé. Pro inglês. E a pé algumas vezes, agora você vai e volta. Entendeu? Fica em casa rezando, né? Pra proteger. Mas vai. A minha menina mesmo, ela é mais, né, assim, pra frente. Então ela, eu quero ir de metrô pro shopping. Vai. Quero mandar um beijo pra Júlia, tá? Júlia, ó. Vai, fico lá rezando, vai, entendeu? Então, assim, eu sempre quis empurrar para aprender, sabe? Para conseguir, no mínimo, fazer isso. Andar na rua e sempre falando, olha, anda e não fica com esse trem na mão que você vai ficar sem ele. E que fica. E fica. Né? Então, assim, também... O trem é o celular. O fone também. Falei, olha, o fone, se você tá de fone no ouvido,
o carro tá batendo aqui, vai atropelar você porque você não vai ouvir. Uhum. Eu encontrei ontem uma cliente minha, eu estava descendo no elevador e ela estava entrando. E ela estava com fone de ouvido, uma mocinha. E ela estava tomando um açaí e eu, oi, falando o nome dela, ei, oi. Não Nada, escuta. nada. Esses E eu, fones, oi, eles... Aí eu tive que ir lá, corri atrás dela, bati no ombro, falei, oi, tudo bem com você? Ela, nossa, você tá aqui. Sim, entendeu? Então, porque esses fones, eles não escutam nada. Então, você imagina a pessoa tá andando na rua com um fone desse no ouvido. Perigo que é atropelado, é qualquer coisa. Carrega eles nem vê, porque não vai ouvir. Então, assim, sempre tive essa preocupação dessa orientação, né? E eu acho que aprenderam, né? Nunca, graças a Deus, nunca foram assaltados nem nada. Sabem ir e vir, Sabem ir e vir, ficam mais espertos olhando, assim, não ficam dando bobeira na rua, né? E é muito disso. Hoje tem essa questão do mundo tá muito pior. A gente andava de ônibus, a gente andava a pé. E tinha também? Tinha, mas não era tanto, né? Então, a mesma coisa a questão dos carros, né? O dirigir, hoje é muito pior dirigir hoje do que quando eu aprendi a dirigir. Mesmo que os carros não fossem automáticos? Sim, o meu filho quando tirou a carteira foi eu quero tirar a carteira de moto também. Eu falei, não, você não vai sair de moto nunca na rua. Aí ele tirou, mas você não tem noção como vai tirar uma carteira de moto. Eles ficam fazendo uma estradinha desenhada num estacionamento e é isso, a prova é ali. Eles não saem pra rua. E aí você vem me dizer que você tira aquela carteira e você pode ir pra rua andar de moto? E ainda mais se tiver de fone de ouvido? Com fone no ouvido. Já era. Então eu falei assim, meu filho, esquece que a sua carteira tem aí dizendo que você pode andar de moto, mas você não vai andar de moto. Né? Porque então, eu digo que não. Então, assim, tem coisas que o acesso hoje é muito fácil e o perigo é muito maior. Né? Só que eu acho que o nosso papel ainda é esse, de mostrar, de orientar. E eu acho que principalmente de assim, olha, se aconteceu, igual eu sempre falei para eles, ó, se você ficar de fone na rua e com o telefone dando bobeira e roubar, você vai ficar sem. E você deixa mesmo. E eu deixo sem. Eles sabem que eu deixo sem. Não é uma promessa vazia, porque as promessas vazias, gente, é um veneno. Assim, então, isso é o perigo, sabe? É o de você falar assim, mas se acontecer tal coisa, você vai... É esse o castigo e você não dá o castigo. Não. Você entendeu? Se acontecer tal coisa, você vai pagar por isso e você não deixar ele pagar. Isso. Né? A gente tá vendo aí na mídia... Você duvida das palavras dos pais? A gente viu aí claramente na mídia um exemplo disso, né? Eu fiquei escandalizada com a mãe do cara da Porsche lá, que matou o rapaz do Uber lá. Eu não vi. O rapaz bateu a Porsche e matou o do Uber que ele bateu, né? E aí a mãe chegou no local da batida, pegou o filho e fugiu com o filho de 24, 26 anos. Caramba. Então, assim, eu falei, olha, se sou eu a mãe, eu ia lá e ia ver, você tá machucado? Não tá? Vamos direto pra delegacia, você vai pagar por isso, vai trabalhar o resto da vida para pagar uma indenização para essa família. Então, assim, a atitude que a gente tem, entendeu? Tem que condizer com o que você espera que seu filho vire daqui um tempo. Porque, às vezes, você fica naquela, eu quero muito que meu filho seja isso, ou seja aquilo, que seja um grande homem, seja uma pessoa respeitadora, né, responsável. Só que daí, quando ele está na adolescência, você... Como você falou, você acoberta tudo, você cuida para que ele não se frustra em nada, entendeu? Que ele não fique ocioso, né? Que ele não fique ali... Ele tem que estar ocupado, ele tem que estar ali entupido de coisa. E daí ele vai ter um burnout sem trabalhar, né? Assim, antes de começar a trabalhar, ele já tem um burnout. Exatamente. Né? E é tanta exigência, para quê? Aí a gente volta no ponto. É um monte de exigência no adolescente para ele, para quê? Para ele passar numa prova. Aí ele entra na universidade, ele faz o curso todinho fazendo a mesma coisa, fazendo prova, passando na prova com a melhor nota. Sim. E por ele ter a melhor nota, ele vai sair o melhor profissional?
que você acha, Cleusa? Me responde você agora. Você tem mais experiência que eu, vai. Com certeza não. Porque você tem que estar preparado para a vida, né? E aí chega aquela coisa assim, caramba, me formei, tirei melhores notas. E agora, o que eu faço com isso? Vamos imaginar um médico, né? Chega lá no hospital... Eu ia falar exatamente a opção da questão da medicina, porque a medicina, ela é muito, né, assim, sim, é o boom da medicina, né? E você chega lá e, de repente, quando você vê, não, você foge. Por que nós temos essa dificuldade tão grande na assistência, principalmente assistência pública, sim, né? Não é questão do serviço público ter maus profissionais, não é isso. Esses eu acho que são os que realmente conseguem lidar lá, com né? a frustração, conseguem chegar lá, conseguem lidar com aquilo que é humano. Sim. E isso, ou quando você consegue se sentir bem com aquilo que você faz, todas as provas que você estudou e que você perdeu, você vai ter a satisfação de ter feito aquela trajetória. Sim. Agora, quando você é só preparado para tirar as notas, quando você chegar lá na frente e estiver diante das suas dificuldades, isso vai gerar uma frustração, um sofrimento tamanho tão grande, sim, que aí vem as doenças emocionais, o burnout, as crises de pânico, que ansiedade, a gente conhece tão bem, a ansiedade. Né? E que hoje está chegando cada vez mais rápido, mais rápido, e aí querem até mudar de profissão. Sim, e assim... Mas tem uma outra coisinha também, que é quando eles chegam na sala de aula, que muitas vezes na faculdade, e fogem. Sim. Porque percebem que aquilo ali é demais para eles. Sim. Então, o que eu quero aqui trazer, eu junto com você, esse ponto de vista que nós precisamos preparar os nossos jovens para a vida. Sim. Nós não precisamos preparar os nossos filhos só para tirar notas, porque isso é a receita de um fracasso. Exatamente. É uma receita de sofrimento, porque eu sei que os pais têm expectativas. Sim. Eles querem a melhor coisa para os filhos, mas a melhor coisa que você pode fazer para os filhos é fazer com que eles se tornem bons homens, boas mulheres, sim, bons cidadãos para o mundo, responsáveis, né, comprometidos, que saibam lidar com as dificuldades e os desafios da vida. Isso. Então esse eu acho que é o melhor presente que podemos dar aos nossos filhos. Exatamente. E isso vem a questão familiar. Sim. A questão do exemplo que você falou, que eu achei fantástica. Eu posso ser exemplo para os meus filhos, mas não que eles sigam o meu exemplo. Sim. Eu posso ser um exemplo de honestidade, de determinação, de responsabilidade, de compromisso, de educação com os outros. Sim. Eles vão absorver isso. Sim. Porque esse também é uma forma de eu ensinar a minha experiência, o meu jeito de ser no mundo e que o meu filho vai ter como exemplo. Então, não é que eu quero que eles tenham a minha vida. É diferente. Eu não posso querer que eles tenham a minha vida. E nem vão ter. E nem vão ter, mesmo que a gente quisesse. Não tem. Eu acho engraçado, né? Um exemplo. A minha filha, assim, porque dentro de casa, né? A gente fica naquelas batalhas, né? De dia a dia, de dentro de casa, arruma isso, arruma aquilo. E aí, às vezes, quando eu encontro com a mãe de alguma amiga dela e tudo, é tão fofa, ela é tão educada, não sei o que, eu já olho assim, né? Lá em casa, não. Mas não é interessante, assim, que você fica assim, né? Mas como eles são educados, como eles são prestativos. É esse o exemplo. Esse é o resultado, esse é o que fica. Assim, lá dentro de casa a gente vai se organizando, mas se fora... Isso. Né, tá surgindo efeito, então tá bom. Exatamente. Né? Então é nessa hora que a gente fala respira, assim, nossa, eu tô fazendo um bom trabalho. Daí você respira mais aliviado, fala, ufa, né, ainda bem, porque você imagina a pessoa, você encontrar com alguém e falar, nossa, você que é a mãe da fulana? Né, e já torceu o nariz, daí você já imagina, meu Deus, né, que não acontece. Então eu acho que é por aí, assim, a gente não tem receita de bolo, né? Não tem receita se pronta. Se tivesse, eu já estava rica. Se filho viesse com manual, né, também. Ou com o botão liga-desliga, que eu falo. Era ótimo. Quando eu fiquei noiva, eu falava assim, não, eu só vou ter filho quando inventarem o botão de liga e desliga pro filho, né? Aí a minha irmã que fica rindo, ela fala assim, olha aí, ó, veio sem botão nenhum mesmo. Não tem como, né? Mas assim, a gente tá falando todos esses desafios, mas também o quanto que é gratificante, né? É muito. Porque dá sentido para a vida. Sim. Né? Sim. Quando você vê eles trilharem essa caminhada, com todos os percalços, dificuldades, desafios que nós temos no processo educativo. Sim. Mas como é gratificante, né? Ver os nossos filhos crescerem. Eu que já estou com os meus filhos mais velhos, né? É fantástico. Hoje mesmo eu almocei com meu filho mais velho e a gente conversa de igual para igual. Então tem uma ligação muito bonita.
né? E a gente vê que se tornaram boas pessoas, Sim. educados, que respeitam as pessoas, Sim, né? Também cada um com as suas dificuldades, seus desafios. Mas não é não ter dificuldades. A gente não pode preparar. Tem que ter, né? Tem que ter. Nós temos que aprender a lidar com as dificuldades. Dificuldades a gente vai ter a vida inteira. Não tem jeito. Eu acho que tem que ter até para você aprender a lidar com o sofrimento, lidar com a frustração. Que eu acho que o grande problema hoje também, né, das famílias é tentar não deixar os filhos serem frustrados, né? Não deixarem, meu filho não pode sofrer, né? Tentar sempre estar ali deixando ele o mais confortável possível. Porque, assim, o mundo vai fazer ele sofrer uma hora. Ele vai sofrer. Então, assim... Você não consegue viver numa bolha, exatamente, né? Não tem esse jeito. Então, assim, eu falo, às vezes é melhor você sofrer aqui na mão da mãe que te ama profundamente, né? Do que lá fora, né? Então, mas que são desafios que a gente vai vencendo, vai aprendendo. Eu acho que hoje eu aprendo muito. Eu acho que é uma coisa legal, assim, dessa mudança, né? Assim, que eu resolvi fazer na minha vida, de voltar a estudar e tudo, foi muito nesse sentido de entender, de conseguir ouvir melhor, né? Conversar, ser ouvida também. Né? E a gente entender que tem um momento da vida, né? Que os filhos sabem caminhar sozinhos. Né? Eles conseguem já, eles não são mais tão dependentes, né? Eu até gravei um podcast com a Elaine Lima, né? Que a gente falou um pouco desse lugar que é em que momento que eu tô pronta para deixar os meus filhos crescerem e seguir a vida. Sim. Porque a grande parte das mulheres acabam muitas vezes frustradas porque não conseguem seguir uma carreira. Sim. E a gente falou, calma, vai chegar o momento, né? De seguir esse momento que vai ser somente seu. Né, para você seguir em frente. Quando a gente pensa no futuro agora, né? Vamos pensar um pouquinho nisso. Como é que você imagina, assim, o que você... imagina seus filhos, você consegue imaginar eles no futuro? O que você quer para eles? Eu quero que eles estejam bem com o que eles escolherem fazer, com quem eles escolherem estar, entendeu? Que estejam ao meu lado, espero, né? Que eu acho que é o que a gente espera, né? Sim. Que eles estejam ao nosso lado. E assim, reuniões de família, netos, é assim. Que eu acho que foi assim comigo, né? A minha família, a família do meu marido, a gente é sempre muito... gostar de reunir, Sim, bastante grande também, né? De estar fazendo almoço, de estar todo mundo perto, né? Então, é assim que eu espero, sabe? Mas que, principalmente, que eles façam as escolhas deles, que eles sejam felizes nas escolhas que eles façam, entendeu? Porque uma coisa que eu também sempre fiz foi, nunca fiz pressão, você tem que seguir isso, você tem que seguir aquilo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer o que você quiser e gostar. Porque eu concordo com o que você falou, quando a gente faz o que a gente gosta... A gente faz melhor. A gente faz melhor. Isso é fato. Né? Então, não é doloroso. Né? Não é sofrido. Então, assim, por mais que seja um trabalho mais pesado que for, mas se é o que você gosta de fazer, exatamente, a gente está junto, né? Exatamente. Qual é o seu maior medo? O meu medo é de ver eles perdidos, sem sentido, sem ver sentido na vida, sabe? Tem um livro que eu li que é do Viktor Frankl, né? Que é Em Busca do Sentido, que assim, foi uma professora querida que indicou lá no início do curso, mas eu fui ler ele já no meio, na pandemia, e eu falei que ele foi um divisor de águas. Sim, fantástico, super indico esse livro. E realmente eu acho que assim, no sofrimento, porque ali é uma história de muito sofrimento, né? E no sofrimento você achar um sentido para sua vida, né? Então, assim, não adianta a gente pensar que vai ser só na alegria que você vai encontrar o que você quer para sua vida. Talvez seja na hora do pior sofrimento da sua vida. Sim, com certeza. Né? Então, assim, o que eu não gostaria de ver é justamente eles sem perspectiva, sem perceber o sentido e a beleza que tem a vida. E como a gente aprende
com aquilo que é difícil. Sim. As nossas experiências psíquicas mais estruturadas que nós temos, que nos dão mais bagagens para a vida, elas vêm através dos desafios, através dos sofrimentos. Sim. Não que a gente tenha que bater no filho para ele sofrer, não é essa a questão, não é disso que estamos falando. Mas é quando ele passa com dificuldade, que ele tem que se esforçar, que tem que correr atrás, que se decepciona com um relacionamento amoroso, né? Que ele aprende como ele pode ser diferente. Este livro, tem um outro livro que eu estou lendo, que é da Edith Eger, que ela fala, também ela foi no campo de concentração, e ela até chegou a encontrar o Viktor Frankl em algum momento da vida dela depois, né? Ela está com 92 anos. E ela fala que, por pior que tenha sido a experiência dela no campo de concentração, foi essa experiência dolorosa que transformou ela na pessoa que ela é. E a partir desse sofrimento, ela tomou a escolha de querer ser feliz, de fazer diferente para a humanidade. Ela se tornou uma psicóloga muito requisitada, muito experiente, né? E trazendo esse lugar de que como este sofrimento ensinou ela na vida. Sim. Inclusive a enfrentar toda essa dor. Sim. Porque a gente pode ajudar os nossos filhos a não sucumbir com a dor. Sim. Mas sim aprender com essa dor. Aprender com ela. E ela não é para sempre, ela passa. Ela tem começo, meio e fim. E do mesmo jeito que a felicidade. Alegria. Exatamente. Do mesmo jeito que a euforia de uma bebida, de uma droga. Passa ali ela rapidinho. vai passar. Isso. E aí o grande coisa é, você vai querer mais daquilo ali, né? Então, assim, e aí? Vai virando uma bola de neve, né? Vai virando sempre uma bola de neve. Então, é aprender, né? Aprender com essas coisas, aprender com os erros, né? E ver sentido no que é bonito, no que é bom, né? Ter essa conexão com a espiritualidade, que eu acho que é importante, que ajuda a gente ver isso, ter essa visão. Eu vejo que o processo educativo, ele é um processo de construção. Sim. Da mesma forma que você se planeja para construir um prédio, você tem que pensar no material que você usa, na estrutura que você vai fazer, na arquitetura dele, que lugar que ele vai ficar. Você tem um planejamento. E qual é o objetivo desse prédio? Para que é essa construção? Para que você vai oferecer? É residencial? É comercial? Qual tipo de público eu vou atingir com isso? Eu acho que esses planejamentos muitas vezes não são feitos no seio familiar. Sim. Porque o que eu vejo, eu atendo vários adolescentes, todo mundo sabe, muitos deles trazem uma dor profunda por ter sido maltratados, desrespeitados, principalmente pelas familiares mais próximos. Naquele lugar que deveria ter essa estrutura de amor, de suporte, de educação, de exemplo, de cuidado, é de maus tratos, é de briga, é de desestrutura, é entre pai e filho. E aí, quando vem no processo terapêutico, muitas pessoas têm uma expectativa muito grande que o psicólogo vai resolver aquela vida daquela criança. Sim. Não, a gente não vai resolver. Não. Nós vamos trazer a família juntos para encontrar uma outra forma de lidar com aquilo. Mas nós não podemos esquecer que se chegou nesse lugar, teve uma estrutura que no prédio não foi construída direito. Então nós temos que voltar lá e tentar ajustar muitas coisas. Eu vejo muitos pais perdendo a paciência, até mesmo com crianças muito pequenas, sem paciência, sem perspectivas de futuro, sem cuidar com aquilo que fazem, que é jogos, que é bebida. Gente, não tem jeito. Se vocês não trabalharem com o processo educativo como sendo um planejamento e cuidando do passo a passo, sendo exemplos de amor. Porque eu me lembro muito sempre da Sheila Antoni, ela já sabe, até chamei ela aqui, que ela me falou uma frase uma vez que me fez muito sentido. Que ela fala que o que falta na vida, na educação, nos processos relacionais, tanto de trabalho, além do respeito, é o amor. O amor está em falta. Está em falta. E nós precisamos resgatar esses lugares que é do sentir. Ou do demonstrar. Porque não adianta eu dizer para o meu filho, para minha filha que eu a amo. Não adianta. Se eu não mostrar para ela que eu a amo. E como é que você demonstra? Interessante isso que a gente volta lá atrás, né? Nas nossas raízes, né? Que antes era muito difícil você ouvir do seu pai, da sua mãe,
Eu Seus te amo. avós, eu te Muito, amo. Mas a muito. demonstração estava ali. Exatamente. Todo dia. Você sabia que era amada. Né? E hoje se fala muito, Sim. mas não se faz. Isso. Né? Assim, se demonstra na internet o tempo inteiro. Eu posto meu filho, eu escrevo, coloco coraçãozinho, Sim. te amo, te amo, te amo. Mas não tem relação nenhuma ali, ele não tem vínculo nenhum ali. Uhum. Né? A questão do levar para a terapia, né? Assim, a Cleusa foi terapeuta da minha filha, tá? E assim, esse processo de terapia foi muito meu também. Sim. E se eu não aderisse? Sim. Eu tenho várias famílias que eles fazem um processo belíssimo junto com os filhos. Sim. Porque perceberam, falaram, peraí, fizemos errado, e agora? O que nós vamos fazer? Vamos arrumar. Vamos arrumar isso aqui. E eles abraçam o processo terapêutico. Do mesmo jeito que eu tenho, você fala assim, daí, não resolveu não mudou nada. Gente, eu sinto muito, se os pais não mudarem também, se você não mudar o ambiente, o filho não vai mudar. Não vai. Então é esse lugar que eu acho que é muito importante a gente refletir. Sim. Porque se nós queremos entregar jovens melhores ao mundo para que eles sejam também melhores e mais felizes, nós precisamos agir. Sim. Não vai vir por acaso. E eu acho que é um momento, sabe, eu gostaria muito, assim, eu tenho muita vontade de fazer essa integração desse processo, essa preocupação com os jovens. Eu tenho muita preocupação com os adolescentes. Sim. Que envolve escola, sociedade, famílias, né? De falar com as escolas, de falar com as famílias, porque eu acho que é muito importante que a gente se una. Nós não estamos sozinhos. Sim. Então é esse lugar, né, que eu acho que a gente precisa se preocupar muito de estar juntos para abraçar essa galera que está chegando aí para serem adultos, gente. E a gente realmente, eu acredito e eu cobro isso mesmo, assim, das minhas amigas, né, da família, de que a gente precisa estar dentro da escola, cobrando da escola, que não seja só essa escola que ensine a criança a tirar uma nota. Sim. Né? Porque isso está começando cada vez mais cedo. Eu vejo as escolas pedindo simulado de Enem no 7º, 5º, 6º, 7º ano. Né? Então, gente, é bizarro isso. É bizarro, é muita pressa. Então, assim, e cadê você está desenvolvendo a criança? Você não se respeita os processos cognitivos. Não respeita. E por que não chega ali no ensino médio e não trabalha as profissões para essa criança se enxergar em alguma profissão? Não se trabalha, se trabalha a prova. Isso. Né? Isso. E se martela tais e tais profissões que são as melhores, que ela vai ganhar dinheiro e ponto. Eu acho isso muito adoecedor, né? Principalmente na questão da medicina, que acaba que a gente acaba tendo profissionais muito adoecidos. Sim, muitos. É o curso que tem o maior índice de suicídio, porque eles têm acesso a remédios, a tudo. Então, é uma coisa muito preocupante. Sim. Ele não tem a possibilidade de desistir, porque você imagina uma família que investiu nesse filho, cursinho e tudo, para ele passar em medicina, ele passa e no primeiro mês, de curso de uma faculdade particular, ele fala, não gostei. Isso. Ele não tem possibilidade de desistir desse curso. Ele não tem. É muita expectativa. Então é muito adoecedor isso, é uma pressão muito grande. E assim, existem mensagens subliminares nesses processos que às vezes, não, mas minha mãe nunca me falou isso, meu pai não, mas eu nunca falei isso para ela. Mas está implícito? Sim, está implícito. Está implícito na fala da família, está implícito na cobrança da escola. Sim. Né? E em hora nenhuma foi mostrado para esse jovem o que é esse curso, o que é essa profissão, na verdade, né? Acha que ele vai procurar no Google, né, para saber como é ser um médico. Porque, veja, eu vejo assim, no seu caso, né, você tem 2 filhos que têm uma estrutura familiar. E esses filhos têm amigos. Sim. Vários. Nem todos os outros, infelizmente, não têm tanta estrutura. E esse lugar, né, que eu tenho que entregar o meu filho para um lugar que eu não sei quem que é, às vezes, sim, né? Eu não conheço as famílias, não conheço a estrutura, não sei se são pessoas que têm essa bagagem, né? Um pouco mais estruturada. Eu vejo que isso é eu falo isso, chega a me dar uma aflição, né? De imaginar como a gente entrega os nossos filhos a um mundo que é um mundo que está adoecido. Sim. Então,
hoje, assim, eu fico pensando como nós precisamos, de fato, sentar com responsabilidade familiar, Sim. com responsabilidade social, com responsabilidade escolar. Social, principalmente. Para que a gente se una e trabalhe com esses jovens e adolescentes. É lógico que o mundo mudou, a nossa forma educativa não cabe mais, lógico que sim, a gente sabe disso, mas nós temos muito a ensinar. Nós temos muitos exemplos positivos para colaborar com isso, né? Sim. Então ninguém está sozinho, porque a gente se sente sozinho, mas nós não podemos estar sozinhos, nós temos que nos unir. Com certeza, com certeza. Sara, nós estamos aqui chegando no finalzinho do nosso podcast, né? Obrigada. Passa ótimo. tão rápido. E eu queria, se você pudesse deixar uma mensagenzinha, assim, que você pudesse dizer às famílias, né, do seu sentimento, porque eu sei que existe muita emoção, muito sentimento aí envolvido no seu processo educativo, né? Então, a minha mensagem é: escute seu filho, né? Principalmente, né, seus filhos. Escute, tente entender o lado deles, porque a gente não entende, na maioria das vezes. Não tente impor a sua vontade, porque não vai funcionar. Sim. Né? E principalmente uma coisa que para mim eu acho que é muito importante, que eu aprendi com a Cleusa: exponha o que você está sentindo, porque ele também precisa saber, né? Como você se sente quando ele faz o que ele faz, ou quando ele toma as atitudes que ele toma. Nós podemos falar. Né? Que a gente sinta essa abertura. Né? Eu acho que faz muita diferença ele ouvir de você como você se sente. Eu acho isso muito importante, né? É isso, porque vai chegando, lógico que eu não posso dizer tudo para uma criança de 5 anos, uma criança de 8 anos. Eu posso dizer um pouquinho, mas quando os filhos vão ficando mais velhos e que têm capacidade de nos compreender de outro lugar... A compreensão é diferente. A compreensão é diferente. Então eu posso sim falar do que eu sinto, de como que eu o percebo, das minhas preocupações, né? Sim. Não é a gente só achar que a gente sabe tudo. Não, vamos ouvir e vamos ser ouvidos também. Sim. E assim, a gente tem maio aí, que é mês das mães, né? E se você pudesse também deixar uma mensagem para as mães de maio, né? As mães da vida, mas que são homenageadas no mês de maio. Você gostaria de dizer alguma coisa para essas mães que estão aí, às vezes mais novas, mais inexperientes, mais perdidas? Não desistam, né? Eu falo assim: mãe que é mãe, não desiste do seu filho. Isso. Né? Mandar um beijo para minha mãe, tá fazendo 80 anos. Ai, que agora. Linda. Como é o nome dela? Regina. Dona Regina. E é isso, assim, não desista, porque é como a Cleusa falou, é uma construção. E a gente precisa ter sabedoria, discernimento, resiliência, paciência, né? Se viu que deu errado ali, ó, um pouquinho, conserta. Sim. Né? Mas busca ajuda, você não sabe. Busca ajuda, principalmente. Isso, você não sabe, né? Não pode ir para uma psicóloga, para alguém. Olha, eu falo com os vizinhos, que a psicologia entrou na minha vida através dos meus filhos. Sim. Né? E aí eu fui ficando encantada por ela e fui atrás de me formar, né? Mas eu acho que faz toda a diferença, diferença. E é um cuidado para a saúde mental. Sim, é um cuidado para a vida, né? Para a vida, não para uma doença mental. Uma doença mental já é um patamar muito mais à frente que a gente não quer. Sim. Né? Então, assim, cuidar da saúde mental é justamente evitar chegar a uma doença mental, né? Então, não desistam. Bacana, muito bacana. Obrigada, Jussara, de você participar aqui. Obrigada, né? Eu admiro profundamente, né, você, sua família, sua forma de educar seus filhos, as suas preocupações e o seu reconhecimento de quando eu não sei o que eu faço e busco ajuda, né? Eu acho que isso ajuda muito. E não só da psicologia, mas da família, da mãe, dos irmãos, de um amigo, do marido. Não é? A gente busca e reconhecer que não somos perfeitos. Sim. Não existe. E mesmo assim, eu sempre falo que ser filho de mãe perfeita, pelo amor de Deus, ninguém merece. Ninguém merece ser filho de pai e mãe perfeita. Primeiro que eu acho que ela não existe. Não existe, mas tem gente que parece que mas não é. E é isso. Então, eu acho que é muito bacana a gente abraçar essa causa, né, da educação, abraçar essa causa
dos nossos medos, dos nossos desafios. Nós não estamos sozinhas, né? Nós somos muitas pessoas, muitas mães, né? E eu quero honrar todas as mães aqui. A minha mãezinha também, que já está lá junto com o Divino Criador, né? Que é uma mãe exemplo para mim. Ela está aqui dentro viva. Porque nós temos uma mãe do lado de fora e nós temos uma mãe aqui dentro. Essa mãe aqui dentro é nossa, ela nunca morre. Então, a minha mãe está aqui dentro de mim ainda, com todos os desafios, os exemplos, né? Os desafios que ela teve e todo o amor que ela conseguiu me ensinar, mesmo sem dizer tanto que me amava. Sim, né? Sim. Então, ela me ensinou muito nesse sentido e também quero honrá-la. E honrar todas as mães que estão aí. E muito obrigada por vocês, pela audiência. Curtam, compartilhem. Olhem nossos canais, tem muitos podcasts. Se tiverem interesse no assunto, né? Dividam com quem precisa, tá bom? A Jussara também vai estar deixando lá no Instagram. No meu Instagram também vai ter o contato dela. Quem quiser entrar em contato para ser atendido também, né? Começar os atendimentos aí. Isso. Obrigada, pessoal. Obrigada, até a próxima. Até a próxima.